Muito bem, nós estamos iniciando o nosso trabalho e queremos saudar você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe. Domingo, dia do Senhor, estamos aqui para celebrar o nome daquele que vive, daquele que ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, aí onde você está, no livro do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15, do verso 16 ao verso de número 20. Então, abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 15, 16 a 20. Quero ler com você essa porção das Escrituras que fala exatamente do momento em que Jesus foi entregue. Diz assim a palavra de Deus: Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: Salve o Rei dos Judeus! Dava-lhes na cabeça com um caniço, cuspiram nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora com o fim de o crucificarem. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, aqueles que estão conosco nessa oportunidade, esse é um momento extremamente precioso da palavra de Deus, que fala exatamente no relato de Marcos, quando Jesus foi entregue aos soldados e aonde ele começou ali a sofrer todas as dores da sua paixão e da sua morte. Por isso, nós devemos estar atentos a esse relato, porque isso nos comove o coração e o desejo daquele povo naquele tempo era crucificar, como de fato o crucificaram depois. Vamos nesse instante fazer uma oração, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, porque passou por tudo isso, por amor a mim e por amor a você. Nosso Deus e Pai, nesta hora nós oramos ao Senhor, te agradecendo porque a história lhe pertence. O Senhor continua sendo Deus, Senhor absoluto de todas as coisas. O Senhor deixou esse legado a todos nós. E isso é precioso, é valioso. Hoje, ó Deus, estamos celebrando não a morte, mas celebrando a vitória do Senhor sobre a morte. Celebrando, ó Pai querido, a tua vitória, que é a nossa vitória. Então, ó Deus, nós queremos te prestar um culto que só a ti é devido, para que o teu nome continue sendo pregado, engrandecido, em todos os tempos, em todas as épocas, segundo a tua vontade. Fale conosco nesta noite, ó Pai, e muito obrigado, porque o Senhor fez essa obra salvífica a todo aquele que nele crê. E obrigado por nos alcançar. Oramos, agradecidos, oramos em nome de Jesus. A palavra de Deus nos convida a adorar e a louvar o nome do Senhor. Nesse instante, nós vamos cantar junto com você que está aí conosco, dois cânticos de adoração ao nosso Deus. Hoje está aqui conosco os irmãos colaborando do Ministério Louvor da Igreja, Ana e Rafaela e o Gabriel. Nós queremos então agradecer de antemão aos queridos. Louvemos ao nosso Deus cantando duas canções. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em tua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória,
o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa venceu. Graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém, graças a Deus. Deus seja louvado. Dando sequência aqui ao nosso trabalho, nós queremos ainda te convidar a abrir mais uma vez a palavra de Deus, mais uma vez no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 15. Marcos, capítulo 15, do verso 33 ao verso 39. Marcos 15, 33 a 39. A palavra de Deus nos diz assim: Chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Meus queridos, esse é um momento em que nós temos que confessar a Deus os nossos pecados. É a única coisa que nos separa de Deus. E aqui temos um relato bíblico desse momento da graça, em que o Senhor Jesus passa um tempo de dor, de sofrimento, mas morre na cruz por nós. Ali ele entrega a sua vida por nós. E hoje basta nos render a ele, entregar o nosso coração a ele, e assim viveremos em paz com o nosso Deus. Mas o nosso pecado todos os dias nos assedia e nos distancia de Deus. Portanto, quero te convidar a que oremos ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados nessa oportunidade. Eu vou convidar o nosso irmão,
o diácono Valtamiro, que nesse instante ore ao nosso Deus, uma oração nesse sentido. Oremos então. Senhor, nosso Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que já tem nos concedido, Senhor, através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque através dele nós temos o perdão para os nossos pecados, Senhor. Sabemos, Senhor, que aqueles que já foram lavados, Senhor, não precisam tomar outro banho, Senhor. Mas uma coisa é necessária, Senhor, que nós lavemos os nossos pés, Senhor. Porque o nosso pecado, Senhor, ele já foi todo perdoado pelo Senhor. Mas dia após dia, Senhor, nós caímos na tentação da nossa carne, Senhor, nas nossas próprias fraquezas, Senhor, na nossa própria cobiça, e pecamos novamente contra o Senhor. Por isso, Senhor, nós suplicamos o Teu perdão, Senhor. Limpa-nos, Senhor, e purifica-nos novamente, Senhor, para que possamos prestar um culto do qual o Senhor é digno, Senhor. Livra, Senhor, a nossa alma do mal, Senhor, para que nós possamos contemplar, Senhor, a beleza da Tua santidade, Senhor. Sabemos, Senhor, que é impossível para nós, Senhor, nos achegarmos aqui, cantarmos louvores ao Teu santo nome, Senhor, e não nos constrangermos, Senhor, segundo a Tua santidade, Senhor, perante a Tua santidade. Por isso, Senhor, nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos, Senhor, que nós necessitamos de Ti, Senhor. Necessitamos, Senhor, do Teu perdão, necessitamos, Senhor, do Teu amor, Senhor. Por isso, Senhor, vem sobre nós, Senhor, dá-nos força para resistir cada dia mais às tentações, Senhor, que esse mundo nos oferece, Senhor. E dá-nos força, Senhor, para seguirmos dia após dia, Senhor, nos Teus caminhos, sabendo, Senhor, que nosso alvo é Ti. E que possamos um dia, Senhor, nos achegarmos mais a Ti, Senhor, e possamos nos encontrar contigo em santidade, Senhor, no lugar que o Senhor já tem reservado para nós. Essa, Senhor, é a oração que eu te faço no nome do Seu Filho amado Jesus. Grato, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado. Depois de termos os nossos pecados perdoados pelo nosso Deus, nós ainda cantaremos mais uma canção. Depois teremos a meditação na palavra de Deus. Hoje teremos a meditação pelo nosso seminarista, o nosso irmão James. Vamos então cantar mais uma música ao nosso Deus e então vamos depois ouvir a palavra de Deus. Com a palavra, as nossas irmãs que estão colaborando conosco nesta noite. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei,
sei. Terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Amém. Neste momento eu convido você que está em casa, a abrir as suas Bíblias, lá no livro de João, capítulo 16. Nós leremos apenas o versículo 33. Acompanhe comigo a palavra de Deus. João 16, 33 diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, nós nos colocamos humildemente, ó Pai, na esperança que o Senhor venha falar aos nossos corações. Usa, ó Pai, esse Teu servo, para que, ó Pai, a Tua palavra seja dita e que essa palavra não volte vazia, mas que fale, Senhor Deus, a Tua igreja. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome e nós te oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela traz consolo aos nossos corações. Ela traz ânimo aos nossos corações e nos piores momentos, nas piores crises. Seja qual for a crise, chinesa, mundial ou até mesmo pessoal. Jesus, ele enfrentou uma grande crise. E uma crise terrível, que foi a angústia ali na cruz do Calvário. A ponto de Jesus falar assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas antes desse momento, amados irmãos, Jesus, ele andou com seus discípulos ali durante 3 anos. Ele amou os seus discípulos desde o começo até o fim. Ele lavou os pés dos discípulos, mesmo sabendo que ali tinha um que iria traí-lo. Ele comemorou a Páscoa com eles, ele repartiu o pão, e ele também, por último, ao se despedir, nos seus últimos momentos, antes de ser preso, antes de ser condenado, ele também consolou os seus discípulos. E é meditando sobre esse consolo que nós vamos meditar no seguinte tema: 3 soluções para a crise. Repete comigo, mesmo aí na sua casa. 3 soluções para a crise. E nós vamos ver nesse texto bíblico de João que a primeira solução aqui nesse versículo que Jesus falou é que nós não devemos negar a realidade. A solução é não negar a realidade. Olha só o que diz aqui no começo do versículo, no 33.
Essas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições. No mundo passais por aflições. Nós não podemos negar a realidade de que nós passamos por aflições. O crente em Cristo Jesus, ele também passa por aflições. Grandes homens de Deus passaram por aflições. Jó era um homem íntegro e passou por grandes aflições, perdeu seus filhos, perdeu a sua casa, perdeu bens. Jó era um homem íntegro e passou por grandes aflições. Davi sofreu inúmeras perseguições, aflições. Paulo, um grande homem de Deus, um missionário valoroso, ele foi açoitado, passou por grandes naufrágios, foi perseguido, foi preso. No mundo passai por aflições. A Bíblia está dizendo que nós somos sujeitos às crises, às dificuldades. E alguns dizem assim: essa doença não existe. Negam a realidade. Negam a simples realidade de que uma doença existe. Esse problema não me pega porque eu sou cabeça e não cauda. Negar a realidade não resolve o problema. Alguns ateus vão dizer: olha, Deus não existe. E eu digo a você, negar que Deus existe não resolve o problema da culpa do ateu. Não adianta negar algo que é fato. Não adianta negar a realidade, não resolve o problema. Podem até dizer Deus não existe, mas isso não ausenta a culpa que você tem com Deus. Não muda o fato que Deus realmente existe. Não muda o fato da realidade absoluta das coisas. Nós temos que encarar que somos suscetíveis às dificuldades. Nós precisamos encarar a realidade que nós vivemos no mundo e aqui nós sofremos, meu amado irmão, minha amada irmã, a você que está na sua casa, a você que está nos ouvindo neste momento. Nós não podemos negar que o sofrimento ele existe, porque o simples fato de negar o sofrimento não resolve. Negar a realidade não resolve o problema. Mas, além de negar a realidade, a outra solução que nós temos aqui para a crise é justamente a segunda parte. Não entre em pânico. Olha só aí. Mas tende bom ânimo. Mas tende bom ânimo. Ter bom ânimo é o mesmo que Deus falou a Josué. E Deus disse a Josué: ser forte e corajoso. Ter bom ânimo aí é ter coragem. Josué ele tinha um desafio enorme de estar à frente de uma multidão de pessoas, de conduzir essas pessoas ali, saindo do Egito para a terra prometida, um desafio enorme. Grandes desafios, sendo perseguido pelos carros de Faraó, depois o mar. Deus usou os servos do passado para conduzir o povo até quando Moisés chegou e passou o seu bastão para Josué. Josué tinha uma responsabilidade enorme em conduzir, em continuar a conduzir o povo de Deus. Ele poderia desistir, mas Deus disse a ele: ser forte e corajoso. Não tenha medo, enfrente a situação. Não abandone a guerra, meu irmão. Deus está dizendo com essa palavra, Jesus está dizendo: tende bom ânimo, tenha coragem, não abandone a guerra, não abandone a sua luta, seja corajoso. Existem pessoas
que estão desistindo da própria vida. Nesses momentos de crise, amados, quantos são aqueles que estão desistindo da própria vida? E aqui Jesus está dizendo: olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, mas tem de bom ânimo, fique corajoso, seja corajoso. Não abandone a sua guerra, não abandone a sua luta. Não entre em pânico, mas tenha bom ânimo. Não entre no desespero, não se acovarda, lute com coragem. Mas por que nós podemos ter tanta certeza para termos coragem? Justamente, meu amado irmão, porque Deus está conosco. Deus está com você lutando a sua batalha. Você não está sozinho. E além, então, de não negar a realidade e de não entrar em pânico, a outra solução é não perder a fé. Não perder a fé. Paulo disse: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Jesus disse: eu venci o mundo. Não perca a fé. João Calvino, ele define fé da seguinte forma: um conhecimento certo e firme da benevolência de Deus em nossa direção, fundada sobre a verdade da promessa livremente dada em Cristo, tanto revelada às nossas mentes, quanto selada em nossos corações através do Espírito Santo. E novamente eu repito, Jesus disse: eu venci o mundo. Paulo diz, e também aos Coríntios: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. E está lá escrito em 1 Coríntios 15, 19. Ou seja, meus irmãos, não perca a fé. Em Jesus nós vencemos também. Em Jesus a nossa esperança, ela deve estar sendo renovada. Em Jesus temos a esperança renovada. Se você, meu amado irmão, está fraco na fé, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós podemos pedir a Deus. Ore por um milagre na sua vida. Ore pedindo fé. Muitas vezes nós pedimos para que Deus nos livre das situações, e Deus pode sim nos livrar das situações, Deus pode trazer o livramento, mas um grande milagre, amados, talvez o maior milagre está nos nossos corações, quando nós pedimos a Deus para mudar o nosso coração, para trazer a fé. Fé é essa que nós precisamos, fé é essa que nós carecemos. Se você está fraco na fé, peça a Deus. Em Jesus nós vencemos esse mundo. Em Jesus vencemos as lutas da nossa carne. Em Jesus nós vencemos as doenças. Em Jesus nós vencemos as tristezas. Em Jesus nós vencemos as lutas contra as ciladas do diabo. Em Jesus nós vencemos a morte eterna. Portanto, meu irmão, minha irmã, que nos assiste neste momento, a solução para a crise é não negarmos a realidade. Nós sim passamos por aflições, nós sim temos dificuldades, nós passamos por doenças, nós estamos à mercê das doenças. Mas não entre em pânico, não se desespere, tenha coragem. Fique firme e não perca a fé em Jesus Cristo. Deus, amados, não poupou o seu próprio Filho. Deus tinha um propósito de Jesus de passar pelaquela cruz,
Mesmo Jesus em angústia, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, amados, o plano de Deus para Cristo não é que ele não passasse pela cruz, mas que ele passasse, e que a sua missão ali, amados, de passar pela cruz, era para pagar o preço pelos nossos pecados. Sem o sacrifício de Jesus, nós não teríamos esperança. Sem o sacrifício de Jesus, continuaríamos sobre a ira de Deus. A condenação seria certa. Mas aqueles que creem no sacrifício de Jesus, que entregam as suas vidas a Cristo, eles não serão condenados. Eles estão salvos da morte eterna. Pior que morrer, amados, uma vez. Pior que viver doente. Pior que viver, amados, em uma situação de crise, sem dinheiro, em dificuldade, é morrer eternamente. Isso é pior do que tudo isso que nós podemos passar nesse mundo. Quer ter paz em Jesus? Quer ter paz em Jesus? Entregue a sua vida a Ele. O crente em Cristo, ele entende que Deus tem um propósito em todo o sofrimento. Nós devemos, amados, passar pelo sofrimento com a certeza, e eu repito, com a certeza que Deus é presente. Ele não nos abandona, amados, de forma alguma. Deus não nos abandona em meio ao sofrimento, em meio à crise, em meio à tristeza, em meio à angústia, em meio às incertezas. Portanto, amado irmão, amada irmã, a você, nós temos então que passar pela crise, dando bom testemunho de Cristo. Sendo corajosos, honrando a Deus. Que as nossas crises, amados irmãos, possam glorificar o nome de Deus. Neste momento eu gostaria de orar por você. Você que se sente fraco na fé. Você que ainda não tem esperança em Jesus Cristo. Você que precisa ter a esperança renovada. Eu estarei orando por você neste momento. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, diante da realidade, ó Pai, que nós passamos por aflições, reconhecemos, ó Pai, que a nossa esperança está em Ti, que a nossa esperança não está em homens, que a nossa esperança não está, ó Pai, nos políticos, que a nossa esperança não está em nada além, ó Pai, do Senhor, que é Senhor das nossas vidas, que nos fez e do Senhor nós somos. Portanto, ó Pai, nós confiamos no Teu infinito amor, nós confiamos na Tua eterna misericórdia. Sabemos que no Senhor, ó Pai, nós temos o livramento, sabendo que no Senhor, ó Pai, nós temos algo maravilhoso que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, renova dentro de nós a esperança. Renova dentro de nós, Senhor Deus, a alegria da salvação. E que possamos, ó Pai, vivermos em momentos difíceis, sabendo que no Senhor nós temos, ó Pai, a salvação, a vida eterna, o consolo, um consolo eterno que jamais acaba. Portanto, ó Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor é. Te louvamos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E prova disso enviou Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, é que eu coloco esse teu servo que está diante de ti. Em nome do Senhor Jesus é que eu coloco a minha vida diante de ti. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Eu volto a palavra ao pastor Oswaldo. Muito bem, nós já estamos chegando ao final. Antes, nós queremos fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiro, você, por estar conosco, Deus te abençoe. A equipe da igreja aqui que veio colaborar conosco,
Ana, Rafaela e nosso querido Gabriel, também o diácono Valtamiro. Deus possa abençoar a vida de vocês. Obrigado, James, pela contribuição. E antes da gente encerrar, fazemos aqui a bênção a toda a igreja e aos ouvintes. Nós queremos aqui dizer para você que ainda estamos aí num tempo de quarentena, ficando em casa. A igreja não está com as suas portas abertas, mas nós estamos juntos em espírito, porque estamos em Cristo. Cristo nos une, e Cristo nos unindo já é o suficiente. E em breve, dentro de poucos dias, querendo Deus, estaremos juntos presencialmente falando e vamos ter momentos de celebração, de festa, de comunhão com todo o povo de Deus. Se você deseja conhecer a Igreja Presbiteriana do Novo Eldorado, o endereço é Rua Ipuera, 128, bairro Novo Eldorado. Você é o nosso convidado. Temos aqui uma igreja de irmãos que ama a Deus e que quer de fato amá-lo também e receber você muito bem aqui na nossa igreja. Deus possa te abençoar rica e poderosamente. Desejo a você uma boa semana debaixo da presença de Deus e vamos continuar orando em família em favor da igreja, em favor dos crentes pelo mundo, em favor dos cientistas que estão trabalhando em prol da vacina contra o coronavírus. E vamos também, queridos, orar para que Deus dê sabedoria, direção aos órgãos governamentais de nossa nação, bem como aos órgãos de saúde, para que possamos chegar a bom termo e assim caminharmos juntos. Que Deus possa abençoar o nosso Brasil e abençoar a sua casa. Quero fazer uma última oração, impetrar a bênção e logo após teremos o encerramento com um pós-lúdio com o nosso irmão seminarista James. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que foi exposta, que nos encorajou, que nos desafiou o coração a pensarmos seriamente nessas verdades que, de fato, são verdades que norteiam a vida cristã. Oramos, ó Deus, por toda a igreja, oramos, ó Deus, pelo Brasil, pelos seus governantes, pelos órgãos de saúde. Ó Deus, oramos para que o Senhor venha abençoar as nações que têm sofrido com essa crise da pandemia que tem se espalhado. Oramos, ó Deus, pela cidade de Contagem, pelo estado de Minas Gerais, oramos, ó Deus, pelo Brasil, norte a sul, leste a oeste, em todas as regiões seja alcançada pela tua boa mão e pela graça bendita do Senhor. Nós oramos agradecidos, na mediação de Cristo nosso Senhor, oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos amados e queridos, ide em paz. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e eternas consolações do teu Espírito Santo esteja presente, meu Deus, na vida da igreja, na vida de todo o teu povo, sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.